Pessoal, nosso pomar de maracujá novo está completando agora um mês de plantio, tá certo? Um mês. E aí a gente vai começar agora a realizar as nossas adubações, tá certo? Vamos começar a fazer nossa adubação de formação para manter nossas mudas saudáveis, bem nutridas ao longo desse período de formação e de desenvolvimento. Então, hoje eu vou explicar para vocês exatamente como a gente faz essa adubação. Fica até o final para você não perder nada. É isso aí, pessoal, nossas plantas aqui novas dessa nossa parte nova. Ai, caramba, que caiu o suor no olho. Nessa nossa nova expansão aqui do pomar, elas estão completando sua quarta semana no campo, ou seja, um mês desde que a gente plantou elas. Então, a gente já começa a se preocupar agora com a nutrição delas. Já é um momento da gente começar a dar mais atenção para a parte de nutrição, ou seja, para a parte da adubação dessas nossas plantas, né? Agora, com um mês de campo, as raízes já vingaram no solo, já pegaram melhor no solo, né? Nossas plantas, a gente percebe aqui que elas já estão realmente se desenvolvendo, já deram aquela arrancada de que elas realmente já estão consumindo os nutrientes do solo. A gente percebe pelo desenvolvimento delas aqui, ó. Deixa eu virar de frente para mostrar para vocês. Aqui, ó, elas já estão, ó, chegando no arame, ó. Questão de poucos dias, ó, elas já chegam no arame. Então, esse desenvolvimento rápido, pessoal, esse desenvolvimento saudável, a gente tem que manter ele para que a gente consiga ter nosso resultado de produção o mais rápido possível também, para que a gente alcance a precocidade dessas nossas plantas, tá? Então, agora vamos começar a se preocupar em fornecer nutrientes para que elas continuem com essa formação saudável, para que elas continuem se desenvolvendo bem dessa forma aqui, até a hora que elas começam a produzir, certo? Então, para quem está começando agora, pessoal, provavelmente deve estar com essa dúvida de qual é a diferença entre a adubação de formação, a adubação de produção, por que existe essa diferença, por que a gente está falando nelas. Basicamente, pessoal, é o seguinte: nessa fase de formação, a gente não tem ainda a produção de frutos, não tem o florescimento, nem nada do tipo. Então, a gente não precisa focar no fornecimento de nutrientes para essas etapas. A gente fornece nutrientes para quê? Para que a gente tenha um desenvolvimento vegetativo mais vigoroso, tá certo? Então, basicamente, a diferença aí da adubação de formação para adubação de produção vai ser dosagem, porque com o florescimento e a produção de frutos, a exigência por nutrientes, por conta da planta estar sugando nutrientes e passando eles para os frutos, e os frutos depois vão ser retirados, existe uma maior demanda e um déficit de nutrientes logo após a colheita, tá certo? Já nessa fase de formação aqui, como nós não temos florescimento, não temos produção ainda, a gente não precisa se preocupar com essa alta demanda. Então, naturalmente, na etapa de formação, a adubação a dosagem de adubação vai ser menor, tá certo? Para quê? Para que a gente não fique desperdiçando adubo à toa. Se a nossa planta não vai precisar de uma certa quantidade, como na dosagem de produção agora, né? Para que eu vou fornecer tudo isso de nutriente? Não tem necessidade, tá certo? Até porque a nossa planta é muito nova. E à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai aumentando sua capacidade, vai aumentando o seu sistema radicular, vai amadurecendo mais o seu fluxo de distribuição de seiva. Então, à medida que ela vai envelhecendo, vai amadurecendo a nossa planta, ela vai tendo realmente uma estrutura melhor para sugar e transportar esses nutrientes. Enquanto ela é muito nova, pessoal, nem adianta a gente abusar tanto assim, de botar tanto nutriente assim, porque também a gente vai acabar desperdiçando muito, porque ela não vai conseguir absorver tudo isso, tá? Então, vamos falar hoje sobre essa adubação de formação, vamos ter vídeo aí sobre a adubação de produção também mais pra frente, tá certo? Quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita para se inscrever, aproveita que a gente está fazendo uma série de vídeos do pomar de maracujá do zero. Então é do zero mesmo, tá, pessoal? Do zero a gente está mostrando aqui como nós produzimos essas mudas, como nós plantamos, como nós estamos fazendo todo o cuidado delas no campo, como fizemos no viveiro. Tá tudo aqui na descrição, a sequência de episódios. Se você caiu aqui de paraquedas, abre a descrição que você vai encontrar cada um dos episódios aí listados. Show de bola? Bom, então deixa eu mostrar para vocês o que nós vamos usar agora nessa nossa adubação de formação, dosagem e tudo mais, mostrar um pouco o adubo. Depois a gente volta para cá para poder fazer a aplicação de fato, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês então, pessoal, qual é
o adubo que a gente usa, tá? Esse aqui, pessoal, é um adubo da Fertimax, tá certo? É o que tinha na loja, tá certo? A marca, pessoal, eu já mostrei para vocês várias marcas de adubo que a gente usa aqui, que é a Eurochem, Fertipar, várias Iara. Então a gente já mostrou várias marcas de adubo. Não se empreendam tanto a marca, tá bom? Essas marcas são todas muito boas. O que a gente tem que se empreender não é na marca especificamente, são nas garantias do nosso adubo, tá certo? Que essas garantias, pessoal, elas vão mostrar a proporção dos nutrientes que tem no nosso adubo aqui, tá? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um NPK 18, eu tenho garantias de que eu tenho 18% de nitrogênio, 18% de P2O, que é a fonte de P2O5, que é a nossa fonte de fósforo, K2O, que é a nossa fonte de potássio, enfim. Então, nesse caso aqui, nós usamos o NPK 131022 da Fertimax, certo? Então, vocês podem ver aqui, ó, nas nossas garantias, que nós temos 13% de nitrogênio, 10% de P2O5 e 22% aqui de K2O. Nesse caso aqui, pessoal, nós ainda temos alguns micronutrientes, tá? A gente tem um pouco de enxofre, um pouco de boro, um pouco de cobre, um pouco de zinco, um pouco de manganês. Então, a gente ainda tem micronutrientes, que é muito importante, tá? Muito importante mesmo, certo? Então, é um negócio muito interessante a gente ter esse adubo completo aqui. Essas proporções, pessoal, do 13-10-22, eu já mostrei até em outro vídeo nosso sobre adubação, que nós também usamos o 13-11-21 ou o 13-11-22, tá? São proporções muito parecidas, só muda basicamente a garantia aqui, o percentual de fósforo, né, de P2O5. Então, tanto o 13-10-22 como o 13-11-21 quanto o 13-11-22 podem ser usados tranquilamente, porque é muito perto a dosagem. Beleza? Agora, sobre essa dosagem, pessoal, é o seguinte: por que nós usamos ela? Por que nós usamos esse NPK 13-10-22 e não um 18-18-18, por exemplo? Deixa eu me abaixar um pouquinho aqui pra gente conversar assim, porque se eu ficar com o celular pra cá pra cima, o vento atrapalha. Mas vamos lá. Por que a gente usa esse e não usa outro tipo de NPK, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, a nossa conversa lá começa lá na análise de solo. A gente faz uma análise de solo, todo ano nós fazemos uma análise de solo do nosso plantio, tá certo? E lá na nossa análise de solo, pessoal, tem as proporções dos nutrientes, de alguns deles pelo menos, no nosso solo, tá certo? E aí o que acontece? Depois que a gente tem essa proporção desse nutriente no solo, a gente vai e pega a recomendação de adubação para o maracujá na nossa região, tá certo? Eu vou deixar essa recomendação aqui embaixo para vocês na descrição e no comentário fixado, certo? E o que acontece é o seguinte: comparando a recomendação com a nossa disponibilidade de nutrientes no nosso solo, que a gente pega na análise de solo, a proporção de adubo que a gente tem que aplicar é muito próxima desse 13-10-22, tá? Muito próxima. Então ele se encaixa praticamente perfeitamente para o nosso plantio, para a nossa utilização, certo? Isso não significa que eu não possa usar outros tipos de fertilizantes, tá? Outros 18-18-18, um 10-10-10, não significa isso. Vou ter que ajustar meu cálculo, obviamente, para bater, porque as dosagens, por conta da proporção de nutrientes ser diferente, também vai ser diferente a dosagem, tá? Mas esse aqui ele se encaixa perfeitamente na proporção que a gente precisa fazer a aplicação. Então facilita muito o nosso manejo, o nosso cálculo, enfim, tá? Então a gente decidiu usar esse. Repetindo, posso usar outro tipo de adubo? Pode, mas você tem que fazer isso que eu falei para vocês: olhar a análise de solo, olhar a recomendação, fazer o cálculo das dosagens, aí sim você procura o adubo mais adequado. Que aí, dependendo da situação, pode ser um 18-18-18, pode ser um 20-20-20, pode ser um 10-10-10, tá? Isso tudo vai depender do cálculo que você faz. Esse cálculo, pessoal, só para deixar claro para vocês, vai ter no nosso curso de maracujá que nós estamos lançando com a nossa experiência, tá certo? O pessoal que está inscrito no clube de membros do canal já está tendo acesso a aulas gratuitas lá, no nosso clube de membros, que você se torna membro por R$ 8,00 no mês. Então, se você já quiser saber um pouquinho mais sobre esse curso, você pode se tornar membro do canal, que você vai conseguir assistir aulas gratuitas do curso e
ter acesso a conteúdos exclusivos, como um grupo no WhatsApp com meu contato, inclusive, que a gente consegue conversar, que a gente consegue trocar ideia, não só nós dois, como também outros membros do canal, tá bom? Então, não deixem de assinar o Clube de Membros se você tem muito interesse em saber como é que faz o manejo do maracujá. Nós estamos lançando um curso e nós já estamos lançando algumas aulas para dar como presente aí para os nossos membros, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar seu like e no final do vídeo eu quero um comentário seu. Show de bola? Beleza. Então, dado esses avisos paroquiais e explicado para vocês qual é o adubo que a gente usa, qual é a dosagem que nós vamos usar agora nessa fase de formação, tá? Nesse nosso caso, pessoal, na fase de formação, a gente usa aqui 70 gramas por planta desse nosso adubo aqui, tá? E a gente, obviamente, quando começar a época de produção, a gente vai mudar essa dosagem. Então, nós vamos usar essa dosagem de 70 gramas por planta por mês. Nosso parcelamento é mensal, tá certo? Ao longo desse período de formação. Qual é o período de formação, Ricardo? Vocês podem estar se perguntando, né? Pessoal, o período de formação que a gente considera aqui no nosso plantio é até os 5 meses, tá certo? Até mais ou menos 4, 5 meses a gente continua fazendo a aplicação de formação, tá? Adubação de formação. Depois, quando nossa cortina já estiver lançando os ramos terciários, já tiver bastante flor, já tiver bastante fruto, aí sim já se torna a nossa adubação de produção, tá certo? Ricardo, mas se minhas plantas precocemente já estiverem lançando flores, né, antes desses 5 meses, eu continuo fazendo adubação de formação mesmo assim? Pessoal, antes desses 5 meses, ela pode sim, é muito provável que ela vai já lançar algumas flores, tá? Mas ainda não ainda não é uma fase de produção plena, ainda está se desenvolvendo. Então, o mais interessante é você focar em disponibilizar nutrientes suficientes para o desenvolvimento. Caso contrário, você vai estar jogando muito adubo e ela não vai estar aproveitando tanto assim, porque a capacidade de produzir ela é muito pequena, tá? Então, não tem necessidade. A gente estipula aqui de 4 a 5 meses é o período de formação. Depois disso aí, muito provavelmente você já vai estar com muitas flores, frutos carregando. Aí sim a gente começa a entrar com uma adubação com dosagem diferenciada, certo? Então, para esse caso aqui, nós fazemos 70 gramas por mês, por planta, nessa fase inicial de formação. Show de bola? Ó, então, o que a gente faz agora? A gente pega um recipiente, coloca um pouco do nosso adubo, que já está inclusive no balde, tira a medida certinha aqui dos nossos 70 gramas. Vocês podem ver aqui, ó. Então a gente vai cortar esse recipiente aqui para ele ficar na medida certinha e vamos levar para o campo para começar a fazer as aplicações, certo? Bom, então agora vamos para o campo. Estamos aqui com o nosso pomar de maracujá. Nossas mudas se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. Nosso baldezinho de adubo com as nossas dosagens. Essa aqui é a dosagem do cupuaçu, tá, pessoal? Isso aqui é outro assunto. Mas aqui é a nossa dosagem que nós recortamos. E a gente vai fazer agora a nossa aplicação, certo? Então eu pego aqui nosso adubo, na dosagem que a gente tirou. E o que nós vamos fazer agora, pessoal? A gente vai fazer a aplicação ao redor da nossa muda de maracujá, ao redor do nosso pé de maracujá aqui, tá? Tentando aplicar de forma mais uniforme possível. Por quê? Porque, pessoal, a gente não sabe como está a distribuição de raízes do nosso pé de maracujá aqui ao redor da nossa cova que nós fizemos, ao redor do coroamento. A gente não sabe. Então, para a gente garantir que a gente está aplicando e que o nosso adubo vai ser absorvido pelas nossas plantas, os nutrientes que estão aqui nesse fertilizante vão ser absorvidos, a gente faz a aplicação de forma mais homogênea possível. Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá com uma distância mais ou menos de 1 palmo, ó. A gente faz nossa aplicação aqui ao redor do nosso pé de maracujá, certo? Uma distânciazinha mais ou menos de 1 palmo, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. A gente faz essa aplicação, certo? De forma uniforme. Aqui essa outra muda aqui para mostrar para vocês que eu já fiz, para vocês entenderem. E aí a gente segue fazendo adubação nas outras plantas,
Vou pegar aqui esse exemplo, mais um aqui para mostrar para vocês. É a mesma coisa, mais ou menos 1 palmo. Pronto. Eu estou demonstrando aqui, pessoal, de forma um pouco mais devagar, para o vídeo ficar mais didático, tá certo? Mas esse processo aqui a gente vai fazendo ele mais rápido, obviamente, né? Para a gente poder render serviço. Eu estou fazendo um pouco mais lento aqui para vocês acompanharem. Então é assim que a gente aplica o nosso adubo nessa dosagem que eu estou mostrando para vocês na época de formação, tá certo, pessoal? E é como eu falei para vocês, todo mês a gente faz essa aplicação aqui. O nosso parcelamento nessa nossa adubação, pessoal, ele é mensal. Todo mês nós estamos disponibilizando nutrientes para nossa planta. Deixa eu virar um pouquinho para a gente conversar sobre parcelamento. Pessoal, deixa eu tirar uma dúvida de vocês aqui sobre parcelamento, que muita gente me pergunta, né? Como a gente faz essa adubação mensal, tem muita gente que pergunta: Ricardo, eu sou obrigado a fazer a adubação mensal do maracujá? É obrigatório? Posso fazer isso com outro tipo de período? Pessoal, pode, tá certo? Pode fazer com outro tipo de período. O importante é entender que o parcelamento ele serve para que a gente tenha o total de nutrientes que a gente quer disponibilizar para a nossa planta em 1 ano, por exemplo, e nós dividimos para poder aplicar várias vezes ao longo do ano uma certa quantidade, tá certo? E aí, o que ajuda isso aí? O que ajuda a ter um parcelamento bem definido, um parcelamento mais frequente? É que nós vamos estar sempre complementando esses nutrientes no solo para que a nossa planta nunca fique sem nutrientes, seja na fase de formação, seja na fase de produção, enfim. Então, esse trabalho de parcelamento é muito importante. Quanto mais frequente, melhor se ele feito com técnica, né? Se a gente fizer com uma técnica adequada, fazer a divisão direitinho da nossa adubação, é muito interessante para que a gente esteja sempre fornecendo nutrientes, a nossa planta tenha sempre nutrientes disponíveis, tá certo? Mas não tem problema você fazer, por exemplo, de 2 meses em 2 meses, 3 meses em 3 meses, tá certo? Só tem que entender que você tem que ficar muito de olho para saber como é que a sua planta ela está aproveitando aquilo lá. Se você está fazendo de 3 em 3 meses, sua planta está sentindo alguma deficiência e tudo mais, então muito provavelmente ou você está aplicando de forma errada as dosagens, ou de fato você, na sua região aí você tem pode estar fazendo essa adubação em períodos que existem maior desperdício, tá certo? Isso é bom a gente entender, pessoal, que sempre que a gente aplica um adubo em superfície, como nós temos aqui, a gente acaba tendo sim desperdícios, tá certo? A gente acaba tendo desperdícios para o ambiente, por lixiviação, tá certo? Algumas outras plantas de cobertura acabam também aproveitando esses nutrientes. Então, mais um motivo pelo qual é importante a gente sempre estar o mais frequente possível fornecendo nutrientes para nossas plantas, certo? Então é por isso que nós fazemos mensalmente, porque a gente consegue fazer mensalmente. Nós conseguimos comprar adubo mensalmente, nós conseguimos fazer as aplicações mensalmente, sem ficar, vamos dizer, muito enrolado com mão de obra, porque tem gente que realmente não tem mão de obra disponível na região, às vezes toma conta sozinho do terreno, não tem como. Então a gente consegue fazer isso. Agora você tem que analisar a sua situação e fazer o parcelamento analisando as suas condições, tá certo? Só fazer uma analogia, pessoal, eu gosto muito de fazer essa analogia quando a gente está falando sobre adubação e sobre parcelamento, que as plantas elas trabalham de uma forma muito parecida com a gente, tá? Com os seres humanos. Que é o seguinte, vamos lá, não adianta nada só porque é mais fácil, né? Eu chegar no início do mês, fazer minhas compras no supermercado no início do mês e comer tudo de uma vez, achando que eu não vou sentir fome ao longo do mês, ao longo do restante dos dias. A gente vai, vocês sabem que primeiro de tudo a gente não vai conseguir comer tudo aquilo de comida que a gente come de uma vez só. A mesma coisa as plantas, se a gente fornecer adubo demais, elas não vão conseguir absorver tudo aquilo, tá? E segundo, que nós realizamos tarefas e trabalhos e atividades do dia a dia ao longo do mês inteiro, isso consome energia. As plantas também realizam essas atividades para sobreviver ao longo do mês inteiro, do ano inteiro, ao longo de toda a vida delas. Então, mesmo que a gente coma bastante num dia, que a gente fique muito cheio naquele dia, ainda assim ao longo do mês nós vamos estar realizando atividades e gastando essa energia, tá certo? Então, a gente precisa estar sempre com frequência se alimentando. As plantas elas seguem a mesma lógica,
Só que, obviamente, tomadas as devidas proporções, a frequência e a quantidade de nutrientes é diferente, tá? Mas só para vocês entenderem qual é a lógica do parcelamento, nós estamos fazendo aplicações um pouco mais frequentes de nutrientes para a nossa planta poder se alimentar, certo? Então não foge à regra, tá certo, pessoal? As plantas a gente tem que fazer um parcelamento muito bem feito, muito bem planejado, calculado direitinho, para que a gente tenha um bom resultado. Outro detalhe muito importante para explicar para vocês, pessoal, é que é o seguinte: essa adubação que nós estamos fazendo aqui agora, ela é uma adubação de formação que nós estamos fornecendo macronutrientes para a nossa planta. A gente vai chamar isso de adubação de macronutrientes, tá certo? Adubação mineral de macronutrientes, para ser mais exato, tá certo? O que acontece? Nessa adubação, o nosso foco é fornecer nitrogênio, fósforo e potássio para nossas plantas, tá certo? O nosso principal foco aqui, que são os macronutrientes exigidos em maior quantidade pela planta. Mas ao longo do nosso ano de manejo e tudo mais, ao longo da nossa vida na vida do nosso pomar, né, ao longo dos meses que vão passando, nós vamos ter outros tipos de adubação também para realizar, tá certo? Por exemplo, a adubação mineral de micronutrientes. Eu até mostrei para vocês aqui que nesse adubo que a gente está usando tem micronutrientes também, mas é uma quantidade muito pequenininha. É interessante? É, porque os micronutrientes não são exigidos em grande quantidade de qualquer forma, tá? Então é interessante para a gente nunca deixar faltar micronutrientes. Mas é um tipo de adubação que nós vamos fazer separadamente, um tipo de adubação específico que não é mensalmente que nós fazemos. Se eu não estou enganado, a gente faz aqui, eu vou até dar uma olhada no nosso cronograma, a gente faz uma vez, a cada 6 meses, acho que se eu não estou enganado era isso. A cada 6 meses nós fazemos adubação com micronutrientes. Não se preocupem que eu vou postar aqui para vocês direitinho quando chegar o momento de nós fazermos a nossa adubação de micronutrientes, tá certo? E além desse outro tipo de adubação, nós temos a adubação orgânica também, tá certo? Que nós fazemos aí de 3 a 4 vezes no ano, que é a adubação com adubos orgânicos, o esterco de frango, por exemplo, tudo mais. Esses vídeos, pessoal, eu vou refazer eles para dar continuidade na nossa série de vídeos sobre o maracujá, tá? Desse nosso pomar do zero. Mas eu já tenho vídeos falando sobre a adubação de micronutrientes, já tenho também vídeos sobre a adubação orgânica do maracujá. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado para vocês. Show de bola? Então, agora a gente vai dar o pontapé inicial da nossa adubação. Esse tipo de adubação que eu estou falando para vocês, que é mineral com macronutrientes, nós fazemos todos os meses, tá? Ou seja, vamos fazer durante a fase de formação e vamos fazer durante a fase de produção. Mas nós vamos ter outros tipos de adubação, de micronutrientes, que nós fazemos de 6 em 6 meses, se eu não estou enganado, tá? Mas não se preocupem que isso vai ser um assunto para outro vídeo, para falar mais detalhado para vocês. E nós fazemos a adubação orgânica de 3 a 4 vezes no ano, tá? Então vocês percebem aí que, de acordo com o tipo de adubação que a gente está fazendo, varia também o nosso cronograma, varia também o nosso parcelamento. Por quê? Por conta da forma de ação dos adubos e por conta também da disponibilidade desses nutrientes, tá? Os macronutrientes são exigidos em grande quantidade, então a planta precisa de muitos macronutrientes. Então a gente precisa aí estar fornecendo eles de forma mais constante. Micronutrientes não, a planta precisa deles tanto quanto precisa de macronutrientes, mas em menor quantidade. Então a gente não precisa ficar toda hora fornecendo, até porque tem a forma de interação, né, de mobilidade desses nutrientes no solo, que não tem tanta necessidade assim da gente fazer com tanta frequência, tá? Mas só para vocês entenderem que essa aqui é o nosso primeiro tipo de adubação, mas nós vamos ter outros, então, mais uma vez, reforço, aproveita para se inscrever no canal e assinar o clube de membros para você entender mais sobre maracujá, assistindo nossas aulas do nosso curso e ficar de olho aí nos conteúdos exclusivos. Show de bola? Pessoal, quem não se inscreveu no canal, aproveita agora, que é a última chance de você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no clube de membros para você ter acesso a conteúdos exclusivos por dentro do nosso pomar de maracujá, por dentro do nosso plantio de açaí, por dentro de toda a nossa propriedade aqui, nosso projeto. A gente está mostrando lá no nosso clube de membros, inclusive lançando episódios do nosso curso de maracujá que nós vamos lançar em breve, tá bom? Mostrando todo o nosso manejo. Lá os clubes de membros estão recebendo essas aulas inéditas, exclusivas e pagando apenas R$8 por mês para você ter acesso ao clube de membros, além do acesso ao grupo no WhatsApp, que você vai ter acesso a falar comigo e com outros produtores que são membros também do canal. Show de bola?
Bom, galera, esse aqui foi o nosso vídeo sobre a adubação de formação. Espero que tenha ajudado vocês. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.